Olá, bom dia. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos dando alguns minutinhos enquanto algumas pessoas vão entrando na live. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma live do Evangelho online do Lex. João Gualberto, Pati Dantas, vocês estão conseguindo me escutar bem? Me deem um feedback em relação ao áudio. Estão conseguindo me escutar bem? Qualidade da imagem também. Bom dia, Glória. Tá ok, né, Glória? Tá, obrigada. Então, eu me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária do Lex, tá? E hoje nós estamos aqui para mais um Evangelho Online, tá? Ainda é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo, certo? Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Onde a gente está tratando de um dos princípios mais trabalhados e basilares mesmo da doutrina espírita, que é o princípio da reencarnação, né? Ou das múltiplas existências, certo? O espiritismo, ele não é a única doutrina filosófica espiritualista que defende essa visão reencarnacionista, tá? Na verdade, existem muitas outras, inclusive bem mais antigas do que a própria codificação da doutrina espírita, né? Desde os Vedas, os ensinamentos hinduístas de milênios mesmo, antes de Cristo, tá? Mas aqui nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 4, né? A gente já vem acompanhando com os outros colaboradores que mesmo na Bíblia, né, no Antigo Testamento, nós podemos encontrar diversas passagens em que essa ideia, esse ensinamento a respeito da reencarnação já está presente, tá bom? Então aqui foi mais uma orientação mesmo inicial, certo? A gente vai conversar, como eu falei, esse capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 14 e 15, tá? Então, vamos fazer uma prece para iniciar o nosso evangelho. Bom dia, Lana. E quem se sentir à vontade, pega um copo de água, uma jarra, coloca aí perto de você, tá? Para que os eflúvios, né, as emanações energéticas de amor, de boas vibrações emanadas durante esse nosso momento de oração possam estar fluidificando, magnetizando essa água, tá certo? Então, vamos tentar ficar numa posição bem confortável, o máximo possível, tá? E tentar eliminar um pouco os pensamentos externos nesse momento, as preocupações, né? Fazer 3 respirações pausadas. Respirações profundas, pausadas.
Vamos buscar em nossa mente a imagem do amado Mestre Jesus Cristo, aquela imagem de Jesus misericordioso, em que vários feixes de luz saem do coração do amado Mestre. Vamos nos visualizar recebendo essas luzes que saem do coração do amado Mestre Jesus Cristo. Luzes do mais puro e sublime amor, que nos envolve como um manto de proteção nesse momento, nos reergue a força, a moral, o ânimo. É um bálsamo para as nossas feridas, para as nossas dores. Sintamos essa energia poderosa, magnética, do amor do amado Mestre Jesus Cristo, sendo derramada sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre aqueles que estão sofrendo nesse momento, aqueles que passam por depressões, por sofrimentos intensos, que esse bálsamo do amor de Jesus seja derramado sobre eles, sobre aqueles que se foram, que todos possam ser acalentados, resgatados, amparados, assim como seus familiares, na certeza de que nunca estamos desamparados do amor de Deus. Amado Mestre Jesus, permanece agora e sempre conosco, com todas as pessoas que amamos, com todas as pessoas que sofrem, com todas as pessoas que passam por perdas e lutos nesse momento. Abençoa a nossa cidade com o vosso amor poderoso e invencível. Que assim seja. Então, antes da gente começar, é importante sempre nós nos lembrarmos que mesmo diante das situações mais aparentemente tenebrosas, difíceis de entender, né, nós devemos sustentar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vibração em Deus, em Jesus Cristo, crendo que todos os acontecimentos da vida, na nossa vida e ao nosso redor, eles podem se tornar aprendizado, sabedoria e evolução para a nossa alma, tá bom? Como exercício de empatia, de amor, de compreensão também com os outros, certo? Então vamos aqui para os nossos itens de hoje, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 14, tá? É uma passagem, gente, do Antigo Testamento, porque aqui já está sendo trazido outras partes do Antigo Testamento para mostrar como a ideia, né, o ensinamento, o princípio filosófico espiritual da reencarnação já estava presente também no Antigo Testamento. E como eu falei no início, até mesmo em livros muito mais antigos, como os Vedas, né, os ensinamentos hinduístas de milênios e milênios mesmo, baseados na noção de que nós, enquanto espíritos, temos sucessivas experiências de encarnação, né? Então, essa parte de hoje é do livro de Jó, ou Job. São duas formas, Jó ou Job, tá?
Então, item 14. Mas quando o homem está morto, uma vez que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem estando morto uma vez poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, ou Jó, capítulo 15, versículo 10, 14, tá? Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. Jó também, né? Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Jó também, no Antigo Testamento. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas 3 versões diferentes, né, do livro de Jó, do Antigo Testamento da Bíblia. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água no batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Questiona Jó, né? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue, fala no livro de Jó. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei parece antes de se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar depois da sua morte no intervalo que separa uma existência da outra e diz que ali ele esperará seu retorno. Ou seja, né, a gente vai olhar essa passagem do livro de Jó, ou Job do Antigo Testamento, traduções diferentes, porque a gente sabe que quando vai se passar de uma língua original, né, para outras línguas, sempre perde-se um pouco do sentido original, né, daquela língua mãe. Então aqui organiza-se 3 formas diferentes de traduzir essa passagem do livro de Jó. Mas em todas elas, como a gente leu aqui, fica muito explícito o princípio da reencarnação e das múltiplas existências presentes no livro de Jó, né? Eu não sei quem aqui conhece a história de Jó, né, do Antigo Testamento, mas a história dele passa uma lição muito forte de resignação, de fé absoluta aos desígnios de Deus, né? As provas terrestres, as provas e expiações terrestres necessárias para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. Ele era um homem com muitas posses, né? Muito rico, mas também de muito bom caráter, muito reto, né? No seu proceder. E ele teve uma sucessão de perdas na sua vida. Eu estou resumindo, tá? Teve uma sucessão de perdas na sua vida. Todos os bens, toda a fortuna, todos os filhos, a família, todos, perdeu tudo. E
ainda assim, diante daquelas perdas, ele se manteve completamente resignado e confiante na sabedoria divina, no amor divino, mesmo diante de todas as perdas, né? E diante daquela postura resignada de enfrentar todas aquelas adversidades, né? E manter-se fiel, porque muitas vezes diante das nossas perdas, de dificuldades e adversidades sucessivas, e aqui Jó fala numa das passagens, né? Esperarei todos os dias do meu combate. Realmente a vida da gente muitas vezes aqui nesse plano, até pelo próprio objetivo desse plano e da encarnação, é cheia de muitos combates. Algumas épocas mais difíceis, outras mais suaves, né? Então Jó enfrentou essas perdas sucessivas na história de Jó, né, na Bíblia, e manteve-se absolutamente resignado e confiante à vontade de Deus, ao invés de se revoltar, de blasfemar, etc. Né? E conta a história que depois ele foi restituído, né, o dobro, o triplo, tudo que ele havia perdido da sua fortuna, dos seus bens, ele recuperou tudo em dobro. Teve novamente todos os filhos que ele tinha perdido, ele teve o mesmo número de filhos, casou-se novamente, faleceu com mais de 100 anos, 140 anos. Né? Se aconteceu exatamente assim, não sabemos. São histórias que passam por séculos e mais séculos sendo contadas e recontadas em um livro, como a Bíblia, mas deixa uma metáfora de ensinamento, né, muito forte para nós, de que por todos os ensinamentos espirituais que nós já recebemos, né, nós somos espíritos em evolução. Para que nós evoluamos, para que nós possamos prosseguir nessa evolução, nós passamos por sucessivas experiências encarnatórias, que é o princípio da reencarnação. Né? Então, nós temos diversas vidas encarnados, passando por experiências diferenciadas durante essas encarnações, né? Justamente para enriquecer o nosso espírito e a nossa consciência das mais diversas experiências de vida. Certo? Quanto mais nós nos alinharmos às leis espirituais divinas, né, sendo aí a maior delas a lei de amor, a lei de caridade, como princípio básico da nossa existência, mais nós vamos acumulando um bom karma, né, para passar por experiências mais suaves. Ou não, ou vamos acumulando um mau karma, ou consequências negativas, uma outra forma, em que nós vamos precisar nos reajustar com a lei, certo? Então, o princípio da reencarnação, ele é completamente plausível, lógico e racional, se nós formos analisar dentro da lógica, né? Porque não faz sentido que as pessoas, elas nasçam uma única vez. Os espíritos, nós fomos criados, nascemos uma única vez e pronto, só temos aquela oportunidade de vida. Então, alguém que nasceu com todas as oportunidades de amor, uma família amorosa, condições financeiras, estudo, educação, moradia, saúde, né? E uma outra que nasce em uma situação de muita privação, de muita escassez, de muito sofrimento, né? Sem laços familiares, né? Que justiça divina seria essa? Né? Que condenaria numa única existência determinados filhos a terem oportunidades maravilhosas e outros a viverem em total privação. Né? Então, não é lógico, não faz sentido com a sabedoria, com o que nós sabemos de Deus e do nosso Criador, que é infinitamente bom e justo. Né? Então, sim, nós temos sucessivas experiências e isso está, como aqui traz nesse capítulo, em várias passagens do Velho Testamento. Né? Essa do Jó, do livro de Jó, é só mais uma, em que ele coloca de maneira muito clara, certo? A questão da reencarnação, né? E coloca, inclusive,
essa importância de enfrentarmos os combates da nossa vida, das adversidades dessa vida, porque assim, nós vamos ter ainda muitas pela frente, já tivemos muitas atrás, né? E as vidas, as existências são capítulos na verdade, né? Da nossa existência bem mais ampla que a do nosso espírito. Essa atual é só mais um capítulo, né? E né, ele coloca aqui, Jó, o homem estando morto uma vez poderia reviver de novo? Né? Ele se questiona. Porque é claro, se você usar o raciocínio lógico, dependendo daquilo que nós sabemos do que é Deus, das suas características, nós percebemos que isso é lógico, né? O princípio reencarnacionista, ele é lógico, antes de tudo. Ele faz todo o sentido diante do que é Deus, certo? E do princípio, os princípios da criação. Então, quem não conhece também a história do Jó, ou Job, dá uma pesquisada, porque passa uma lição. Como eu falei, se aconteceu exatamente daquele jeito, bom, não importa. O que importa é que essa história, ela traz uma lição pra gente, né? Uma lição de entendermos o princípio muito sutil, muito poderoso de nos resignarmos à vontade divina, né? De que nós não somos vítimas, e o princípio da reencarnação também nos ajuda a enxergar isso, né? De que nós não somos vítimas. E isso, nessas passagens de Jó, também fica claro, ao meu entender, né? Enfrentar o bom combate que ele fala, né? E as outras vidas que virão, porque essa é só mais um capítulo. Então, às vezes, a gente vai passar por algumas situações, mas todas necessárias, né? E tudo depende da nossa forma de encarar, a nossa forma de lidar. E a melhor forma sempre, sempre é nós nos sustentarmos em Deus, em Jesus Cristo, né? Pedindo muita sabedoria, muita resignação, né? Para enfrentar as turbulências, os momentos difíceis, porque eles também passam. Eles sempre passam. São só experiências, né? E que não vem à nossa vida as experiências difíceis de sofrimento como uma punição divina. Não. Vem como um retorno, uma consequência da nossa própria imprevidência, das nossas atitudes desregradas, da nossa falta de amor, da nossa falta de caridade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que pode não ter sido nessa vida, mas em outras. Então, quando a gente consegue realmente assimilar isso, inclusive o princípio da reencarnação, a gente para de se colocar no lugar de vítima, de coitadinhos, de se revoltar, né? A gente procura entender dentro de nós mesmos as razões das dificuldades e procura enfrentá-las da forma mais resignada possível, tá bom? Então vamos encerrar o nosso evangelho, vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Quem tiver colocado o copo de água, lembra de tomar. E quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, como uma forma só de se interiorizar, tá bom? Nós agradecemos ao amado Mestre Jesus Cristo por todo o seu amparo. Pedimos que a sua luz ela seja derramada imensamente sobre a nossa cidade de Teresina nesse momento, sustentando a vibração de todos os seus moradores, mantendo-nos com muita fé, muito amor no coração, muita compaixão, muita misericórdia, Senhor, a todos nós, especialmente aqueles que sofrem nesse momento. Derrama toda a tua luz, meu Deus, sobre aqueles que partiram, sobre aqueles que ficaram e sofrem. Ajuda-nos a evoluir, a aprender, a crescer todos os dias e a sermos pessoas melhores.
Que assim seja. Então, gente, muito obrigada a companhia de todos vocês, aqueles que ainda vão assistir. Muita luz, muita força, muita fé. Mantemos a nossa vibração, mantenhamos, perdão, a vibração dos nossos pensamentos muito elevada, muito sustentada em Deus, na misericórdia, na compaixão, na fé, tá? Bom dia.